Bom dia ao povo do Bárbaro. Hoje nós vamos retratar o que são os ídolos, o que eles representam na vida das pessoas e da sociedade. E as perguntas serão formuladas, pelo articulista a respeito disso, especialmente um artigo que eu escrevi sobre isso, que eu uso. A história é. Eu sou Adílio Jacinto, né? Como é a história do ídolo? Bom, existem três tipos de ídolos: humanistas, individualistas e ideológicos. Você pode explicar isso para mim? Vamos por parte, né? O ídolo humanista, ele geralmente ele tem assim a sua predisposição com o amor à humanidade e a preocupação para o próximo, né? Então, ele caracteriza ele como uma pessoa totalmente humanizada. Então, ele é um ídolo humanista. Dê exemplos. Por exemplo, nós podemos... A Teresa de Calcutá, por exemplo, ela é um ídolo. Ela era uma pessoa totalmente humanista. E toda a vida dela foi dedicada em prol do ser humano. Nós podemos citar, por exemplo, Dalai Lama, totalmente humanista, dedicou toda a sua causa, vida, em prol do próximo. É um ídolo humanista, de caráter humanista. Martin Luther King. Martin Luther King, por exemplo, toda uma mocidade, toda uma juventude como um mito dedicado exclusivamente na defesa dos direitos civis dos Estados Unidos dos negros. Se tornou um grande ídolo, né? Se tornou um grande ídolo. Era um ídolo totalmente humanista. Humanista. E o individualista? Os individualistas nós podemos caracterizar aqueles, tipo assim, produto hollywoodiano. Por exemplo, nós podemos citar o caso do meu irmão. Meu irmão era um ídolo totalmente individualista, exclusivista, só pensava em si, não tinha caráter nenhum humanitário. Nós podemos citar o caso específico do John Lennon, por exemplo. Era totalmente exclusivista, individualista, totalmente. Se destruiu também. Elvis Presley também era um caso específico de um ídolo, de um mito totalmente exclusivista, individualista, que pouco se preocupou com o caráter humano da humanidade. E no Brasil? No Brasil, aqui nós podemos citar, aqui só mesmo, até o momento, só os ídolos ideológicos. E os individualistas? Os individualistas, aqui no Brasil, vamos citar um exemplo, por exemplo, nós temos ídolos individualistas, tanto na música, né? Por exemplo, um Roberto Carlos, por exemplo, ele é um mito, um ídolo totalmente individualista, egoísta. Ele só pensa somente, exclusivamente em si, mas não tem nada de caráter universal, em termos humanitário, nenhum. E tem outros, mas outros nós poderemos enumerá-la. E dentro dos artistas? Artistas, atores? Os atores aqui no Brasil, fazemos algumas exceções, mas a maioria dos atores do Brasil são tudo individualistas, totalmente individualistas, exclusivistas. Poucos são aqueles que estão em pró de uma causa assim, bem humanitária. Geralmente eles sempre colocam o regionalismo, né? Colocam o regionalismo nessa A violência. A violência. E os autores desses? Os atores também são os mesmos. Você pegar os atores do Brasil, vamos citar o exemplo de Jorge Amado. Jorge Amado, a obra dele é totalmente regionalista. Quando ele produz as obras dele, tem no cinema, qualquer coisa, vai assumir um caráter totalmente regionalista. Você não vê nenhuma expressão de personalidade dele que assuma um caráter universal. Não se tem na obra do Jorge Amado. Macunaína e todos os outros. Você não vê uma obra aqui no Brasil de caráter universal. Ou tipo Jeca Tatu? Tipo Jeca Tatu e tudo mais, mas não tem uma coisa que pudesse dizer, não, isso faz parte do rompante internacional. Né? E como é que os fãs veem esses ídolos? Aí vamos a produção dos fãs. Quando se diz fã, ídolos, são vários tipos de ídolos, como foi citado aqui. Né? Mas o mais perigoso dos ídolos é o ideológico. Ele mexe com milhões de pessoas. O ideológico, ele assume uma proporção tão forte
que as instituições, as organizações passam a ser refém dele. Vamos citar um exemplo, poderia ter outro nome, vamos citar um exemplo mais característico. O caso do Luiz Inácio da Silva. É um caso de um ídolo que é difícil de lidar com a situação dele, porque tem uma correlação de força com ele. São muitas forças que estão simbólicas com ele também. São outros ídolos que estão junto com ele. Que esse ídolo ele cria expectativas, esperanças e emoções. Exatamente, ele fica criando sempre esperanças, expectativas, e essas expectativas às vezes não são realizáveis. Ele vive sempre girando assim nas expectativas. E cria um ideário representativo. E cria um ideário representativo. Seria assim, uma projeção de um algo que é possível de ser concluído, mas nunca vai ser concluído. Então são ideários representativos. Ele cria uma cadeia simbólica com os fãs. Ele cria uma cadeia simbólica, ou seja, ele projeta essa imagem, que ele já é um produto de imagem, com esses ideais representativos, e nunca vai conseguir realizar. E os fãs vão ficar sempre em torno dele, nessas expectativas irrealizáveis, para falar a verdade. Esses fãs são, posso dizer que são fãs que, subfãs ou que fazem ele virar o ídolo? É toda uma cadeia, toda uma estrutura de pessoas que faz que torne essa projeção aí. Isso envolve uma série de outras coisas que nós podemos abordar em uma outra oportunidade. Aí entra o poder da técnica, né? A técnica, da produção, da imagem, o marketing, entra toda uma correlação de forças. E outros ídolos também que ajudam, né? O ídolo, quando ele fala assim, vou colocar o Lula, né? Ele falaram para mim que ele está sendo mais conhecido que Jesus Cristo. Eu acredito que isso aí é um absurdo, né? Ele não é mais conhecido que Jesus Cristo. Ele é um conhecido atualmente como um mito, que está difícil tocar na estrutura dele total, pelo fato de ele é um mito. Aqui as leis brasileiras, ele parece estar acima das leis brasileiras. Um exemplo lá nos Estados Unidos, o Bill Clinton. O Bill Clinton. Não colocando agora a eleição, porque o senhor, aquele lunático lá, que está querendo colocar um muro no México, Totalmente. que lá, e a Hillary Clinton, né, é diferenciado. Mas o Bill Clinton, quando ele foi pego na época lá, o que aconteceu? O que nós temos que analisar são as instituições. Os Estados Unidos são muito bem organizados, fundamentados e diz respeito aos ídolos e aos mitos. Quando aconteceu aquele incidente com ele, que ele estava com uma determinada pessoa, ele foi atuado como cidadão comum, normal, natural, assinou o boletim de ocorrência. E até o FBI entrou no caso, porque ele é uma expressão. A primeira pergunta foi feita se houve tentativa de suborno. O soldado lá foi muito bem claro. Não houve tentativa de suborno. É uma sociedade transparente. Transparente a sociedade. Aqui no Brasil existe a lei da transparência. E segundo o Lula, os promotores brasileiros, né, que estudaram ciências políticas durante 12 anos, 13, tiveram vários juízes que tiveram vários tempos de carreira, eles são burros. O Lula quer passar pela imagem representativa, ele usa bem, que quem está acusando ele é gente burra. Quer dizer, os promotores de São Paulo são burros, o Moro é burro, todo mundo que mexe no campo direito é burro e ele é um cara totalmente sábio. Ele trabalha bem essa imagem. Jamais os promotores de São Paulo são pessoas que ele está dizendo, afirmando na imprensa que não sabe fazer política. Olha bem, uma pessoa que passou 13, 14 anos estudando, que mexe com os casos mais complexos que existem, eles afirmam categoricamente que os promotores de São Paulo são burros. Isso aí é o máximo da expressão da imagem que ele quer jogar perante o povo. Dizer que é os promotores que estão errados e que ele que está certo. Ele é o virtuoso. Ele é o virtuoso e os outros que estão errados. Ele quer trabalhar a imagem. Mas não é, ele está fazendo isso por bem intencionado. Ele não está sozinho, é um monte de gente que ajuda a articular essas ideias. Só passa essa imagem, que eles que estão errados.
É isso que acontece. E paga-se um grande preço para advogados, Paga para... preço para advogados, para tudo, para manter essa imagem representativa É que nem você falou, distorcida. lembra dos advogados brecheiros, né? São os brecheiros agora, aproveitam todas as oportunidades. Estão explorando todos os brechos possíveis para ver se a imagem dele De escola. descola. Porque o senso comum, ele... A nossa televisão, que trabalha o senso comum, que já veio deturpado já de um longo tempo, os autores brasileiros são de... coloca violência na televisão, bota Mundo Fantástico, onde o senso comum não consegue filtrar e comenta, sai revista, sai tudo, e não destaca a atitude e comportamento de uma instituição brasileira que deve ser transparente. A imprensa ela tem que ser transparente. Tudo que vier do governo está na Constituição que existe, tem que existir a transparência dos atos do governo. Os procuradores, os promotores todos, os juízes aqui de bom senso, eles têm essas condições, porque eles têm a condição determinada de botar as leis em prática. Exato. Eles têm condições. O problema é que a nossa sociedade, as grandes lideranças, como Teles falando grandes lideranças, eles têm dificuldade de lidar com a imprensa. Por eles, não existia imprensa, não existia ninguém que falasse nada deles, que vigiasse as instituições, os seus atitudes, os seus comportamentos. Dado nós estamos numa sociedade aberta agora, que a imprensa está 24 horas em cima deles, eles se sentem totalmente agredidos, toda hora quer processar jornalista, agredir por jornalista, porque eles não querem essa liberdade de imprensa. Acho que é perseguição ideológica da Então imprensa. existe, lá nos Estados Unidos teve o marcatismo, que é a caça anticomunista, né? Que teve o Charlie Chaplin, etc. O cineasta, vários cineastas que foram pelo marcatismo. E aqui no Brasil existe o pecutismo, alguma coisa assim. Aqui Ou quem não é de esquerda. O problema dos Estados Unidos, do marcatismo, que é muito mal compreendido, estava criando um nicho muito grande dentro dos Estados Unidos do cinema só dos comunistas. E aqui no Brasil? O marketing, que era contra, ele tinha uma pluralidade, que achava que o filme americano tinha que ter uma pluralidade das ideias lá dentro. Por isso que houve um expurgo lá dentro do sério naquela época. Alguns comunistas famosos ou não. Quer dizer, lá nos Estados Unidos, na época do Hollywood, só para completar o gancho, a pessoa que não era da linha ideológica de esquerda, o projeto dele não ia para frente. Aqui quem é de direita? Aqui, por exemplo, se você for uma pessoa que assumiu uma posição de direita, liberal, as suas ideias não vão para frente, porque os nichos controladores da cultura, que são os esquerdistas, eles praticamente fecham. As editoras, as né? editoras, todas. Então você tem uma reforma no Brasil cultural para democratizar de tal forma que todas as tendências de pensamento... Aquela atitude, desculpa eu atrapalhar um pouquinho, aquela atitude do Chico Buarque e Lula e Caetano Veloso lá no tribunal, lá quando foi a Gleice foi colocado como presidente, o que você achou? Então, aqui quando nós falamos do mito, o que é o mito? Tinha 3 mitos reunidos juntos. O Lula já é um mito. O outro mito que é o Chico Buarque de Holanda. O outro vai cantar numa instituição o hino da bandeira, que é mito também. Aquilo lá foi uma aberração, né? Não era para ter acontecido aquilo. É para ser uma festa particular. Uma festa particular usando espaços públicos, mas não um espaço institucional. Dá a entender e passou a sensação para o cidadão comum de que aqueles mitos, aquelas pessoas que estavam lá, estava conveniente com toda a situação e era amicíssimo um do outro, quer dizer... Amigo da Grace. Amigo da Grace, quer dizer, o processo, se analisar, que um deles está envolvido com um processo enorme que está ocorrendo na justiça,
que é o caso específico do Lula. Ele jamais, mesmo a nível protocolar, que ele foi convidado, ele deveria, por uma questão de decência, não ter ido. Ele deveria, por uma questão de decência, ter ido. E ter dado a... Mas o Marx estava atrás, né? O Marx estava por trás. O imaginário. O imaginário estava por trás. Forçaram uma série de situações para que eles tiveram presente lá. Né? E não era para Mas como é que é difícil romper esse tecido? Né? Vai sim, na medida que vai se tendo debate na televisão, o debate na imprensa, e cada vez mais transformando essa imagem representativa de que eles são pessoas normais e comuns, né? Normais e comuns, Não tá que é acima, importante. porque eles acham que estão acima do bem e do mal. Estão acima do bem e do mal e faz com que as instituições virem refém na mão deles. Não pode tomar uma atitude em relação a eles porque acha que é perseguição política. Acha que está perseguindo alguma coisa, está perseguindo a família. Agora ele está trabalhando em outra área. Ele está perseguindo a família dele. Quando na verdade, ninguém está perseguindo a família. São as atitudes e o comportamento deles que levaram. Né? Algo mais? Quer dizer ao povo do Weber, que nós tratamos hoje aqui, a respeito do mito, que o mito, quando ele tem um caráter... ídolo. Quando ele tem um caráter humanizado, um caráter com bons princípios, pode levar a grandes transformações na sociedade. Mas quando ele é distorcido, equivocado, trabalha essas imagens de forma errada, equivocada, como acontece com os ídolos aqui no Brasil, só traz deseducação para a sociedade brasileira e para as nossas instituições. É só isso que eu tenho que comentar. E outra coisa é o seguinte, que você parece que está querendo sair do jornal, está precisando de um emprego, né? Eu tô querendo arrumar um trabalho aí de jornalismo, né? Como jornalista. Se alguém se interessar pelos meus trabalhos, eu estou apto a disputar uma vaga aí. Né? Isso aí. Algo mais? Até o momento só isso. Agradeço. Obrigado, vocês terem ouvido, muito obrigado. Fui fazer logo cedo, acostumado a fazer à noite. Você põe lá, não quero ver.